Olá, graça e paz. Esse é o primeiro vídeo da nossa jornada de leitura bíblica. Começamos essa semana de leituras, obviamente, pelo livro dos começos, né? Começamos em Gênesis e vamos fazer as nossas leituras nessa semana todas em Gênesis. Vou colocar aqui para você na tela o cronograma aí da nossa semana, da nossa primeira semana de leituras, né? Então leremos Gênesis de 1 a 14, uma média de 3, 4 capítulos por dia, porque Gênesis é muito gostoso de ler, então dá para a gente dar um gás aí nessa primeira etapa, tá bom? Então, só para você se lembrar, Gênesis de 1 a 14 vai contemplar a criação dos céus e da terra, a criação do homem, a queda do homem, a, a maldade, né, o pecado corrompendo a humanidade, se espalhando de maneira tal que chega a um ponto em que Deus decide destruir, né, a humanidade. Gênesis 6, que nós leremos na quarta-feira, Deus manda o dilúvio, e em Gênesis 9, o dilúvio termina e Deus então faz uma aliança com Abraão, com Noé, dizendo, né, que não vai mais destruir a terra. Então, o castigo de Deus sempre vem mesclado com a sua graça. Em Gênesis, na Bíblia de um modo geral, né? Você vê, em Gênesis 3, Deus castiga o homem porque ele caiu, né? Se desobedeceu, mas ao mesmo tempo ele promete um, um Salvador que virá da semente de Eva. Ele castiga a humanidade, mas ao mesmo tempo ele manda Noé para ser um Salvador. E no final das nossas leituras na sexta-feira, nos encontraremos com o grande pai da fé, Abraão, que depois de de toda aquela situação em Babel, né, em Gênesis capítulo 10, que Deus espalha a humanidade por todo o canto, Deus volta com a sua graça prometendo a Abraão uma descendência e uma terra. Eu não vou falar muito de Abraão aqui, porque na semana que vem nós teremos leituras voltadas, né, com toda a história de Abraão, cobriremos a história de Abraão na semana que vem, então eu deixo Abraão para falarmos na semana que vem. Mas agora eu queria fazer alguns destaques. Em primeiro lugar, a questão da autoria, né? Nós não sabemos quem escreveu Gênesis, mas a tradição aponta para Moisés e faz todo sentido. Moisés escreveu o Êxodo com certeza. Jesus diz que Moisés que deu a circuncisão, Moisés que deu o sábado, Moisés que deu a lei do divórcio. Então, temos uma afirmação clara do Senhor Jesus de que foi Moisés que escreveu Êxodo. E a continuidade entre Gênesis e Êxodo é muito grande. Então, a probabilidade realmente é que Moisés escreveu. E aí isso é interessante a gente pensar, porque aí a gente sabe o objetivo dele ao escrever. Moisés está tirando o seu povo de um povo idólatra, né, 400 anos no meio do Egito, e agora está levando eles para o meio de um outro povo idólatra, que são os cananeus. E ele então escreve para ensinar o seu povo a respeito da antiga religião esquecida, a religião praticada lá pelos patriarcas, por isso que ele vai contar a história dos patriarcas, para que aquele povo saiba de onde eles vieram, por que eles estão ali e a quem eles devem a sua existência, né? Gênesis tem algumas questões, esse trecho de Gênesis que a gente vai ler essa semana tem algumas questões difíceis, né? Por exemplo, os 6 dias da criação, se são 6 dias mesmo, são seis eras, se são 6 formas, 6 visões que Moisés teve, há várias possibilidades aí que o pessoal, as pessoas que estudam a Bíblia trazem, né? E a gente pode avaliá-las num momento interessante para isso. Mas aqui na nossa leitura a gente vai ser um pouco mais simples, tá? Então, o dilúvio foi local, foi geral, a tábua, quando eles se dividem ali em Babel, a humanidade toda ou é só a região ali que é povoada por eles. Tudo isso a gente não vai abordar aqui, mas nós vamos nos focar naquilo que Moisés está querendo ensinar para o seu povo. E o que é? É isso que é interessante. Fazer as perguntas que Moisés está fazendo, né? Quem é Deus? É isso que Moisés quer que o pessoal se pergunte, né? O seu povo ali no deserto se pergunte. Quem é Deus? Quem é esse Deus aí que nos libertou? E ele mostra quem é esse Deus. Então é um Deus que não é uma força da natureza, ele é uma pessoa, ele não é uma pessoa como nós, ele é onipotente, ele é único, né? Você vê ali, quando você compara os relatos dos povos antigos a respeito de como o mundo veio a surgir, sempre são vários deuses numa disputa e tal.
Não, é o único Deus presente e ele existe desde sempre, ele cria a humanidade, cria o mundo e a humanidade por seu próprio prazer, né? Por seu próprio propósito. Ele é um Deus pessoal, ele é um Deus onipotente, um Deus singular, único, ele é um Deus bondoso. O texto também deixa muito clara a bondade de Deus, ainda que fale muito da ira de Deus, né? Ou seja, da sua justiça, o texto destaca sempre a bondade de Deus. Deus vai castigar Adão e Eva e ali ele promete um livramento. Ele vai castigar a humanidade e ele levanta Noé como um livramento. Né? Ele espalha a humanidade pela terra como uma forma de castigo, mas ele escolhe Abraão para dele tirar uma família que vai abençoar todos os povos novamente. Então, é sempre a justiça e a bondade de Deus caminhando juntos. Né? E a bondade de Deus se manifesta ali no Jardim do Éden de uma maneira impressionante. Né? Quando você for ler Gênesis 2, presta atenção na riqueza de detalhes ali que Moisés descreve como sendo resultados ou frutos ou reflexos dessa bondade de Deus. Isso é que é o essencial aí que ele está ensinando. Mas não só sobre Deus, ele ensina também sobre o homem, né? O que é o homem? Ele fala da dignidade do ser humano, que Deus o cria à sua imagem. Tanto é que lá em Gênesis 9, que a gente também vai ler nessa semana, ele diz assim, olha, o homem foi criado à semelhança de Deus e aquele que tirar a vida de um homem deve perder sua vida também. Então, a pena de morte no antigo Israel servia para afirmar o valor da vida humana. Né? Você não pode matar e sair impune, porque Deus fez o homem à sua imagem. Bom, então nós temos aí as grandes perguntas, né? Quem é Deus? O que é o homem? Por que existe o mal? Né? Tá lá em Gênesis 3, por que é que o mal existe? Deus criou o universo bom, né? O mundo bom, mas a desobediência, a rebeldia do homem, o egocentrismo do homem faz o mal existir e até mesmo quase prevalecer, né? Prevaleceria se não fosse a intervenção de Deus, né? Lá no Jardim do Éden, no dilúvio, em Babel, Deus está sempre intervindo para que o mal não prevaleça totalmente, né? Então nós temos aí um texto com muita teologia a respeito de quem Deus é, do homem, do mal, né? Do mundo, e essas perguntas aí que geralmente, né, o pessoal acaba se prendendo muito, querendo saber se é dia, se não é, se entre Gênesis 1:1 e Gênesis 2:1-2 tem ali né, bilhões de anos que a ciência aponta, não é? Essas coisas não são o nosso interesse na nossa leitura. O nosso objetivo aqui é realmente entender a mensagem para nós, né? E a mensagem é muito clara a respeito desse Criador que vem em nosso socorro, né? Um Deus bom, ele não é como os deuses dos povos, né? Toda a idolatria, todo o panteísmo. O panteísmo é quando se entende que Deus está na criação, né? Tudo isso Moisés está descartando quando ele mostra que Deus já existia antes do universo, ele cria e o universo continua existindo e Deus também. E Deus não se funde à criação, não se confunde com a criação, ele não pode ser representado por nada que seja da criação. E por outro lado, ele fala, né? Ele fala e a sua palavra tem autoridade. Então, Moisés está escrevendo e o que ele está escrevendo é a palavra de Deus e deve ser recebida como a autoridade que vem de Deus. Então, meus queridos irmãos, Gênesis de 1 a 14, a nossa primeira semana. Leiam com cuidado, né, pensando em todas essas perguntas importantes, não aquelas perguntas, né, sem muita importância e que não tem resposta, mas as perguntas importantes. Quem é Deus? O que é o homem? Por que existe o mal? O mal prevalecerá? Né? Não, o mal não prevalecerá porque esse Deus bom está no controle. Nossa primeira semana de leitura, Gênesis de 1 a 14. Na semana que vem, continuaremos falando sobre Gênesis e aí eu volto com algumas questões aí de Abraão, da aliança e de quem é Deus, tá bom? Deus abençoe vocês, leiam e aproveitem muito essa leitura. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar, nos dando a sua sabedoria para nós crescermos juntos como povo dele. Até o próximo vídeo.